Mas Jesus conta a parábola para nos ensinar a ter perseverança. Mas essa parábola ensina a ter perseverança não nos momentos bons ou nos momentos fáceis. Essa parábola ensina a ter perseverança nos momentos mais difíceis. Lucas 18, de 1 a 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Vamos orar. Senhor Deus, tende misericórdia de nós e nos instrua nessa noite por intermédio da sua palavra. Senhor, traga à tona, traga, Senhor, nas nossas mentes onde temos falhado e errado contigo, para que possamos nos arrepender e mudar daquilo que temos errado e falhado. Que as tuas santas palavras possam penetrar os nossos corações. Que haja, Senhor, uma mudança, que haja uma reflexão, que o Senhor faça a obra em nossos corações, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti, para a glória e a honra, Senhor, do Teu nome. E é no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala de uma parábola que Jesus conta. E essa parábola que Jesus conta, no versículo 1, o próprio texto já explica para nós qual é o motivo desta parábola. Versículo 1 ele diz: sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa palavra dever significa obrigação. Isso é o significado da palavra dever, é uma obrigação. E o que Jesus está falando aqui, contando essa parábola, é sobre a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer, ou em algumas versões, nunca desanimar. Se tem uma coisa que o ser humano ele passa muito e ele sofre muito, é justamente com o desânimo, o desfalecimento. O ser humano ele passa por esses momentos de altos e baixos, onde em um determinado momento ele está animado, desejoso, mas por algumas coisas que acontecem, ou por algumas coisas que ele escuta, ou algumas coisas não estão indo bem, ou da forma como ele planejou, ele logo esmorece e ele logo desanima. E aí existe uma palavra para isso, que é chamada de procrastinação. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: não, procrastinação é você deixar para depois, para amanhã. Mas procrastinação, o sentido dela é quando você não termina aquilo que começou. Procrastinação. Ou seja, eu vou, a partir de hoje, começar a ler um livro.
E aí eu começo a ler um livro, um capítulo, 2 capítulos, daqui a pouco eu desanimei e eu não li mais o livro. Procrastinação. Não, agora eu vou começar uma dieta para poder emagrecer. Aí eu fico 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco eu não estou fazendo mais nada, voltei aos meus velhos hábitos de comer doce, ou seja lá o que for. Então, muitas pessoas sofrem disso, de não terminar aquilo que começa. Ela estabeleceu um propósito, um objetivo, mas ela não consegue chegar no final desse objetivo. No meio do caminho ela desanima. No meio do caminho ela esmurece. No meio do caminho ela deixa para lá. Ela não conclui aquilo que ela prometeu para si mesma, ou às vezes prometeu para outros. Ela não faz. Então, nessa parábola aqui, Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, e nunca desfalecer. Agora, se tem um problema que os cristãos eles passam, e passam muito, é o desânimo na oração. Outras coisas acabam tomando lugar, outras obrigações, outros compromissos, ou não receber aquilo que já pediu, daqui a pouco ele desanima. Não é que ele desanima, que ele para de orar. Ele nunca mais ora. Não é que desanima porque para de orar, mas ele desanima de continuar fazendo o mesmo pedido. Aquele mesmo propósito na oração, ele não conclui mais, ele não leva adiante, porque ele desanimou. Ele já pediu, ele já tentou correr atrás, ele já tentou, mas não resolveu. Deixa para lá. Orar por outra coisa. Aí quando ele lembra, aí ele ora, mas aí depois esquece de novo. Aí passa um tempo, ele lembra, aí ele vai orar de novo. Por quê? Porque ele está desanimado. Ele não está animado para continuar orando, pedindo a Deus na certeza de uma resposta. Ele está, se receber bem, se não receber, vamos continuar. Então esse é o propósito da oração. E é possível perceber como uma pessoa ela é espiritualmente a partir de algumas observações carnalmente. Carnalmente que eu digo não no sentido de pecado, mas de forma humana. Então, se por exemplo, na forma humana, nos propósitos humanos que aquela pessoa tem, ela já não consegue concluir, muito provavelmente na área espiritual é a mesma coisa. Então ali na parte física, na parte humana dela, ela estabeleceu determinados propósitos para ir, para alcançar, para fazer, mas aí no meio do caminho ela desanimou, aconteceram algumas coisas, e aí deixou para lá, e geralmente, espiritualmente, é do mesmo jeito. Então ela se propõe, não, a partir de amanhã eu vou acordar mais cedo para começar a orar. Aí ela vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto, já está acordando tarde. Não, agora eu vou começar pelo menos uma vez no mês, eu vou fazer um jejum. Tal dia eu vou estar fazendo um jejum. Aí no primeiro mês ela consegue, no segundo mês ela consegue, no terceiro já aconteceu alguma coisa, ela não consegue fazer. Não, agora eu vou começar a estudar a Bíblia e eu vou começar pelo livro tal, o Evangelho de Lucas, eu vou começar a estudar. Aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, já acabou. Então entra o desânimo, entra o cansaço, entra coisas que fazem com que a pessoa ela não conclua aquilo que ela prometeu, aquilo que ela estabeleceu. Ela não conclui. E aqui, principalmente na área da oração, que é a parábola que Jesus conta, é sobre isso. Olha o termo que diz: nunca desfalecer, nunca desanimar. É isso que Jesus quer colocar, é isso que Jesus quer trazer. Não é orar de vez em quando, não é orar quando der, é você nunca parar de orar. A obrigação de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta a história de uma mulher aqui. A personagem principal da história é uma mulher.
Agora, percebe as características dessa mulher e vamos tentar entrar mais ou menos no contexto dessa mulher para ver se ela tinha motivos para desanimar ou não. No versículo 3, diz que havia naquela mesma cidade uma certa viúva. O que é uma viúva? Alguém que tinha um marido e de repente aquele marido morreu. Não é que ela se separou, não é que ela casou com outro, não. O marido morreu. Naquela época, o provedor da casa era o homem, era o marido. E não tinha como agora ela dar entrada no INSS. Não, agora eu vou dar entrada no INSS para receber a pensão, pelo menos um salário mínimo. Não tinha isso. O marido trabalhava, o marido sustentava. Não existia naquela época, principalmente entre os judeus, mulheres no comércio, trabalhando, ganhando normalmente como homem. Não existia isso. Então essa mulher, ela passa por uma perda do seu marido, ou seja, já é um baque grande, porque ela perdeu o seu marido, seja por uma doença, por um acidente. A parábola não conta os detalhes, mas ela perde o marido e ela perde também, entre aspas, a segurança financeira. O provedor da casa, que daria a ela o sustento, que daria a ela a provisão, ela perde. Então, duas perdas em uma. A perda do marido e também da estabilidade financeira. Acabou. Então, essa mulher agora, nesse momento, ela perdeu. E agora, o que eu vou fazer? Mas não apenas isso. Diz o texto no versículo 3 ainda, ela ia ter com o juiz dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Não apenas ela tinha perdido o marido, não apenas estava passando por dificuldade financeira, mas ela também tinha algum inimigo, um adversário. Alguém que fez algum mal a esta mulher, porque ela está chegando ao juiz para pedir justiça. Então alguém fez algum mal contra ela, seja falou alguma coisa, seja, enfim, aconteceu alguma coisa que aquela mulher ali sofreu algum dano. Ela tem um inimigo à sua volta. Ela tem um problema de relacionamento ali com alguém. Ela tem um adversário. Ou seja, as coisas para esta mulher, para esta viúva, não estão fáceis. Não está tudo certo, não está tudo no esquema, não está tudo funcionando, não está tudo tranquilo. Não está. Muito pelo contrário. Talvez a vida dessa mulher virou de cabeça para baixo. O marido morreu. Agora, situação financeira difícil. E agora não tem nem mais o marido para proteger. Agora já tem inimigo, já tem adversário. A perda ali do marido daquela mulher talvez ocasionou muitas coisas. E ela não tem mais nada. Vai correr para onde? Não tem mais nada. E ser viúva naquela época era uma situação extremamente difícil. Tanto que se você olhar lá no livro de Atos, o que as viúvas faziam em Atos 6? Eram alimentadas pela igreja. Iam lá e buscavam alimentos na igreja. E se a igreja parasse de dar o alimento? Morrer de fome. Morrer de fome. Lá em 1 Timóteo 5, Paulo vai dar as instruções sobre como tratar as viúvas. Então, ser viúva naquela época era difícil. Então, tenta entrar um pouco dentro do contexto dessa viúva, dessa mulher. O quão difícil era. E ainda mais, ela precisava depender de um homem, no versículo 2, que não respeitava as pessoas e não temia a Deus. Qual eram as chances dessa mulher receber o que ela queria? Qual era a probabilidade dela receber o que ela estava pedindo? 0. Por quê? Porque era um juiz que não respeitava os homens, ou seja, ele não tinha nenhum tipo de afeição, apreço, desejo de ajudar, não tinha nada.
e também não temia a Deus, ou seja, não estava nem aí. Tanto que vai dizer o texto que ela vai ir a ele pedir para fazer justiça e ele não faz a justiça que deveria fazer logo na primeira vez que ela pediu. Na primeira vez que ela chegasse lá e falar, faz-me justiça contra meu adversário. Ah, é? O que aconteceu? Vamos resolver. Não. Ele não estava nem aí. Não queria nem saber. Então, essa mulher aqui, com todos esses problemas, qual era a probabilidade dela desistir de tudo, inclusive da sua própria vida? Nada está dando certo. Nada está funcionando. Na área ali de relacionamento, é inimigo que eu arrumo. Na área emocional, perdi meu marido. Na área financeira, estou passando fome. Dependendo do juiz, vou receber nada. Quer saber? Vou só me entregar aí e esperar a morte chegar. Ou forçar para que a morte venha. O que ela poderia fazer? Nada. Mas Jesus conta a parábola para nos ensinar a ter perseverança. Mas essa parábola ensina a ter perseverança não nos momentos bons ou nos momentos fáceis. Essa parábola ensina a ter perseverança nos momentos mais difíceis, mais complicados. É aí que Jesus está falando, para ter perseverança. E aqui o texto vai dizer o seguinte, versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, falando do juiz injusto. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, ou algumas versões me importuna, insiste, hei de lhe fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. A única saída que essa mulher tinha era o juiz fazer justiça. Ela não tinha mais nenhum outro recurso. Ela não tinha mais nenhuma outra área que ela poderia ir para poder trazer uma solução para os seus problemas. Não tinha. A única solução era ir no injusto juiz. Era a única solução. E por isso que ela estava indo lá vez após vez. Faz-me justiça contra lá o adversário. Faz-me justiça contra... Então, indo, voltando, indo, voltando, indo. Era a única solução que ela tinha. Agora, sabe por que nós muitas vezes desfalecemos na oração? É porque na nossa cabeça ainda existem outros recursos que nós podemos usar se a oração não for respondida. Nós temos outras coisas em quem podemos confiar que se a oração não for respondida, não, pelo menos eu tenho isso. Você quer ver uma coisa? Pega alguém que está em cima de um leito de hospital e o médico diz, olha, tenho uma notícia para te dar. Qual? Todos os tratamentos, todos os remédios, tudo que nós podemos fazer, nós tentamos o máximo, mas o seu corpo não tem resposta. Você, infelizmente, não vai sair curado pelo tratamento médico. Me diz, como que essa pessoa oraria depois dessa notícia? Como que essa pessoa oraria? Agora, se o médico diz, olha, o seu estado é grave, mas se você tomar esse medicamento aqui, em tanto tempo, tantas horas, a probabilidade do seu quadro ser revertido é grande. Me diz, como que essa pessoa vai orar? Totalmente diferente da primeira. Por quê? Porque ele tem um outro recurso, que é o remédio. Então, às vezes, é necessário Deus tirar todas as nossas amuletas, todas as nossas bengalas, para que nós, então, sem apoio nenhum, sem recurso nenhum, vamos depender apenas da oração. Apenas da oração. Então, vem problemas, vem catástrofes, vem desgraça, vem miserabilidade, vem tudo. Mas por que vem tudo? É para poder tirar
toda a bengala, toda a muleta, tudo, para que justamente a única coisa que se tem para confiar é Deus. Porque o triste do ser humano é que quando as coisas elas caminham bem, elas funcionam bem, as coisas se encaixam no seu devido lugar, ele geralmente se esquece de Deus. Não é que se esquece de que vai para o mundo, vai viver uma vida mundana, carnal, na prostituição. Não, não é isso. Mas ele esquece da dedicação, ele esquece do empenho, ele esquece da fé, ele esquece de realmente aquela entrega que ele deveria ter, ele não tem mais. Por quê? Porque as coisas estão encaixadas no seu devido lugar. Está tudo funcionando. Está tudo caminhando bem. Para que eu preciso passar uma noite em oração clamando a Deus? Se está tudo funcionando. Para que eu preciso jejuar dias e dias? Se está tudo funcionando, se está tudo caminhando bem. Para que eu preciso todos os dias ali me ajoelhar e chorar? Senhor, faz-me justiça, faz-me justiça. Para quê? Se está tudo caminhando bem. Se está tudo funcionando. E por isso que muitas vezes Deus olha para o ser humano e traz a ele as desgraças, as misérias, os problemas, para que ele acorde e se volte para o seu Deus. Quantas e quantas vezes o povo de Israel não padeceu por isso? Deixava Deus, o que acontecia? Vinha outro povo, dominava, matava, era escravizado, plantava, trabalhava, não funcionava, não dava certo. E o que Deus queria que eles fizessem? O que Deus queria, para que Deus queria chamar a atenção deles? Para voltar a buscar a Deus. Era para isso. Então, faz uma análise na sua vida. Talvez você possa identificar, essa parte da minha vida está com problema, essa parte não está funcionando, essa situação não está caminhando bem. Aí eu te pergunto, como que está a sua vida de oração? Você está desanimado ou você continua perseverante, firme na oração? Como que está? É para isso que Jesus quer chamar a atenção. Veja, essa mulher, a única coisa que ela tinha era o juiz injusto. E ela foi ao juiz injusto, foi. Não diz quanto tempo aconteceu isso, mas ela foi. Até que esse juiz deu para ela o que ela estava querendo. E a conclusão de Jesus nesse texto é, versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele apenas uma parte do dia? Amém? O texto diz que clamam a Ele dia e noite. Que clamam a Ele dia e noite. Aquilo que você está pedindo a Deus, que você gostaria de receber realmente. Puxa, eu gostaria de receber isso, eu gostaria que de fato isso acontecesse. Você realmente clama dia e noite? Ou você clama quando lembra, quando dá? Não. Então significa que não é muito importante. Porque quando clamamos dia e noite, e a única maneira de acontecer, a única maneira de resolver é se Deus colocar a sua mão, então tenho certeza que você vai orar dia e noite. Mas o problema, muitas vezes, é quando nós oramos, não recebemos. Oramos, não recebemos. Aí a gente se acostuma. Vou me acostumar já que eu não recebi, eu vou me acostumar a não ter recebido e vamos seguir. Mas é o que Jesus ensina. Se você não receber, se acostume. E Jesus ensinou a parábola de se acostumar às orações não atendidas. Foi isso que Jesus ensinou nessa parábola? Ou de não desfalecer nos momentos da oração? De não desanimar nos momentos da oração? Ainda que as coisas estejam totalmente contrárias e totalmente adversas. É o que Cristo está ensinando. Então veja,
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo, não vai ser de imediato que você vai receber. Deus pode trabalhar de forma, aos nossos olhos, tardia. Mas Ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Vai, então precisa confiar. Precisa continuar pedindo. O problema é que nós precisamos jogar limpo e jogar sério. Eu sei que nós vamos falar assim, não, Deus é soberano, Deus ele está no centro, Deus ele tem que ser honrado, tem que ser glorificado. Vamos falar isso com a boca. Mas a verdade é que nós gostamos de estar no centro. A verdade é que nós queremos que Deus mova as coisas para atender a nossa necessidade pessoal. Eu quero isso. Eu quero que Deus mova aos pauzinhos as coisas e que eu seja atendido. E que eu receba aquilo que eu estou pedindo. Eu quero isso. Se tem que mover isso, acontecer aquilo outro, não sei, eu quero receber. Só que nós não pensamos, bem, mas será que o que eu quero, estou pedindo, Deus vai ser glorificado? Será que o que eu peço, o que eu estou pedindo, vou crescer em fé? Vai trazer promoção ao seu reino? Vai trazer mais percepção de quem Deus é através disso que eu estou pedindo? Ou será que isso que eu estou pedindo pode me afastar de Deus? Por exemplo, o rei Ezequias, num determinado momento, ele era fiel a Deus, e num determinado momento da sua vida, ele fica doente. E aí Deus manda o profeta Isaías lá na casa dele, e diz o seguinte, olha, avisa Ezequias que ele vai morrer e ele não vai viver. Aí diz o texto que ele vira a cabeça para a parede, ele ora e diz, Senhor, lembra que eu fui fiel aos teus caminhos, obedeci aos teus estatutos. Isaías já deu o recado, Isaías está descendo as escadas, está indo embora do palácio. Na hora veio a palavra do Senhor a Isaías e diz, volta lá e avisa a Ezequias que eu ouvi a oração e vi as lágrimas e acrescentarei mais 15 anos de vida a Ezequias. Então Isaías vai lá, dá esse recado e Ezequias é curado. A partir daquele momento que Ezequias ele é curado, o que acontece com ele? Não é mais o mesmo Ezequias de antes. Reto, íntegro. Ele começa a deixar com que a Babilônia entre dentro da sua casa. Tanto que o seu filho, ele não é fiel ao Senhor. Ele faz o que é mal aos olhos de Deus. Então, nem sempre o que nós estamos pedindo, apesar de parecer benefício próprio, nem sempre devemos receber aquilo. Porque nós achamos que Deus tem que atender aquilo que nós queremos. Coitado de nós. E aí, o próprio Jesus ele vai dizer, ora, Deus não fará justiça àqueles que clamam dia e noite? Temos essa força, essa dedicação, esse empenho de clamar dia e noite? Ou seja, de viver uma vida de oração, de estar constantemente orando, ter um tempo para orar ao Senhor, ter um tempo para se dedicar ao Senhor. Será que temos tempo? Às vezes eu coloco para os meus filhos ouvirem antes de dormir a história de John Wesley. E lá na história de John Wesley fala da mãe dele. Que a mãe dele tinha uma penca de filhos. Mas todos os dias ela tirava 1 hora de oração ou 1 hora reclusa para estar com Deus. Com vários filhos. Então essa é uma realidade nossa, é para se pensar. Porque o texto diz, clama dia e noite. E Jesus ainda diz, Jesus faz uma pergunta, digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Deus é justo e Ele tem prazer em agir com justiça. Se o que você está pedindo
é justo, promoverá a justiça. Amém. Mas se ao contrário, o que você pede promoverá injustiça, impiedade, pecado, Deus não vai dar. Mas aí Jesus faz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem na terra? Ou quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É uma pergunta. E essa pergunta não é se vão achar pessoas que creem nele. Ele vai olhar, será que tem fé na terra? Aí vai ter lá, eu creio em Jesus. Não é esse tipo de fé. Mas é a fé descrita aqui. Você tem fé de realmente orar e não desfalecer? Porque o que Jesus está mostrando é o seguinte: se você ora, não está recebendo, e se você para a sua oração, mostra que você não tem fé, que Ele vai te atender. Mostra que a sua fé é zero. Por quê? Porque nós eu vou orar com fé, e você ora, mas fé é isso, é continuar até receber. Seja uma das duas respostas, sim ou não. Nem sabe qual é a resposta, e já parou a oração. Não recebi, então a resposta é não. Quem falou? Quem falou que a resposta é não? Às vezes nem, como é que você sabe que a resposta é não? Porque eu não recebi, mas é essa então? Será que não é espere mais à frente? Ou continua orando? Então, se Cristo volta hoje, Ele achará fé em você? Essa fé de dedicação, de empenho, de não esmorecer, de não desanimar, Ele acha essa fé em você? Ou Ele vai achar uma fé em você vazia, uma fé morta? Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, lá tem uma lista de vários homens, e mulheres também, que foram fiéis a Deus. E lá o texto é claro em dizer, pela fé fez tal coisa, pela fé fez tal coisa, pela fé fez tal coisa. Mas se eles não tivessem fé, eles teriam feito a mesma coisa? A resposta é clara, não. Não. Claro que não. Pela fé apagaram a força do fogo, derrotaram os leões, fecharam a boca de leões. Sem fé, eles teriam feito isso? Não. Agora, como que nós vamos achar e pensar que sem essa fé vamos vencer? É impossível. É impossível. Então é só uma reflexão para cada um de nós, para saber como está a sua obrigação de orar sempre e nunca desfalecer. Você realmente tem orado no seu particular, no seu secreto? Você tem se empenhado ou você começa e logo depois desanima? Ou você inicia, mas daqui a pouco vem as dificuldades, os problemas e logo se acaba. Todos os homens do passado, todos os homens do passado que procuraram viver uma vida fiel a Deus, todos que procuraram viver uma vida fiel a Deus, passaram por circunstâncias difíceis e alguns até circunstâncias cruéis. Mas sabe por que Hebreus 11 está o nome de Abraão? Porque ele não desistiu, ele continuou. Sabe por que está escrito o nome de Moisés? É porque ele continuou. Porque está escrito lá o nome de Baraque, de Sansão, de Jefité, Daniel? É porque eles não desistiram. Agora, se eu ou você desistirmos, tenho certeza, além de não receber o que pede, também, quando vier o Filho do Homem na terra, não achará fé
na nossa vida. Então, espero em Cristo Jesus que todos nós possamos não desfalecermos, independente das circunstâncias difíceis. Porque elas virão, querendo você ou não, elas virão. As dificuldades, os problemas, os desafios, essas coisas vão vir à sua vida. Perto de Cristo ou longe dele, eles virão. A questão é, quando Cristo vier, vai achar fé na terra? Vai achar fé em você? Vamos orar.